Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar agora a nossa aula a respeito de cadeias alimentares. Relembrando que na aula anterior, inclusive tem alguns alunos que não fez a atividade, nem assistiu a aula, nem fez a atividade da aula anterior, certo? Sobre a adaptação dos seres vivos. Então, a aula da semana passada foi muito importante para dar sequência à nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar, nós vamos falar a respeito das cadeias alimentares, certo? Vou pegar aqui outra cor de caneta, a cor azul, ok? E vamos falar aqui de cadeias alimentares. E aí, turma, o que é cadeias alimentares? Algum de vocês que estão ouvindo aí sabem do que se trata esse nome? Alimentares vem de alimento, né? Isso, e cadeia vem de quê? Cadeia vem de grupos, né? De conjuntos. Então, vamos ver aqui o significado do termo cadeias alimentares. Então, o que é uma cadeia alimentar? Né? Em primeiro lugar, nós vamos ver que na cadeia alimentar, certo? Organismos, quando eu digo organismos, esses são plantas, certo? Podem ser plantas, podem ser animais, certo? Podem ser fungos, podem ser algas, certo? Ou seja, organismos, né? Eles estabelecem uma relação de alimentação, ok? Em um ecossistema, certo? Então, na cadeia alimentar, organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema. Na aula anterior, nós vimos a respeito do que são ecossistemas, certo? Então, olha só. A cadeia alimentar é composta, então, por produtores, consumidores e decompositores. Então, de maneira geral, nós vamos ter essas três etapas aqui para a formação de uma cadeia alimentar. Primeiro, produtores, segundo, consumidores e terceiro, decompositores. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o papel relacionado a cada um desses aqui que foram mencionados. Então, os seres vivos nas cadeias alimentares têm uma relação de dependência entre si, ou seja, em uma cadeia alimentar, os seres vivos uns dependem dos outros, certo? Nós estamos falando aqui especificamente as cadeias alimentares terrestres, mas tem também cadeias alimentares aquáticas, ou seja, que ocorre dentro da água. Aqui nós vamos ter um exemplo de produtores na cadeia alimentar terrestre. Então, olha só, nos ambientes terrestres, as plantas são a base da cadeia alimentar. Então, quando as plantas elas são consideradas a base da cadeia alimentar, nós dizemos que a base da cadeia alimentar são os produtores. E esses produtores são quem? São as plantas, nesse caso aqui, da cadeia alimentar terrestre. Então, através do processo chamado de fotossíntese, certo? Que acontece nas plantas, nas quais elas conseguem absorver o dióxido de carbono, CO2, que é produzido pelo processo de respiração, nosso processo também de respiração, assim como também é liberado no meio ambiente através da queima dos combustíveis fósseis. Então, as plantas assimilam esse dióxido de carbono e elas também conseguem, através da molécula da água, que é a H2O, certo? Fazer um processo que é o processo de fotossíntese, aonde, através desse processo de fotossíntese, é liberado, então, como parte que a planta não quer, não utiliza, o oxigênio. E esse oxigênio vai, então, para a atmosfera, ok? É o oxigênio que nós respiramos. Então, nesse processo aqui de fotossíntese, através da luz, e aqui nós temos a luz solar, então os produtores, que são as plantas, absorvem dióxido de carbono, CO2,
para a formação das suas moléculas, assim como proteínas, carboidratos e etc. E tem a liberação do oxigênio, porque o oxigênio é um elemento que as plantas não necessitam, então no processo de quebra da molécula de H2O para que a fotossíntese aconteça, então a planta ela descarta o oxigênio e esse então é liberado para a atmosfera. Então nesse processo aqui, as plantas então vão ser denominadas de produtores, sendo então a base, né, que nós vamos chamar de base de quem? Base da cadeia alimentar. Então, quem é a base da cadeia alimentar? São os produtores, as plantas, ok? Então, dessa forma, nas cadeias alimentares terrestres, de maneira geral, nós vamos ter os produtores, que nós já sabemos que são as plantas, não é? Que elas vão ser produtoras por causa do processo de fotossíntese também. Nós vamos ter vários tipos de consumidores, consumidores também que vão se alimentar dos produtores e vão se alimentar de outros seres, como nós vamos ver daqui adiante, e os decompositores. Então, de maneira geral, na cadeia terrestre, nós vamos ter essa sequência aqui. Os decompositores vão ser todos aqueles organismos que vão atuar decompondo todo tipo de matéria e matéria orgânica existente na natureza. No caso, nas cadeias alimentares terrestres, nós vamos ter aqui um exemplo bem básico. Nós temos aqui uma planta, que é um produtor, certo? Nós vamos ter aqui consumidores. Aqui, o primeiro consumidor é o gafanhoto e o segundo consumidor dessa cadeia é o sapo. E nós vamos ter aqui os decompositores, que geralmente é formado por micro-organismos, certo? Micro-organismos. Que esses micro-organismos, eles são bactérias, ok? Presentes no solo e também diversos tipos de fungos, certo? Também diversos tipos de fungo. Então, nós vamos ter aqui nessa cadeia as plantas como produtores, os gafanhotos que se alimentam das plantas e os sapos que se alimentam dos gafanhotos. Vou mudar aqui a cor para que a gente tenha uma diferenciaçãozinha, certo? Então, aqui, olha, os gafanhotos se alimentando das plantas e os sapos se alimentando, então, dos gafanhotos. Então, nós vamos chamar esse consumidor aqui, que se alimenta diretamente das plantas, de consumidor primário. Por quê? Porque ele foi o primeiro a se alimentar dos produtores. O sapo, que se alimenta dos gafanhotos, que se alimenta das plantas, nós vamos chamá-los de consumidor o quê? Secundário, ok? Por quê? Porque ele já se alimenta dos gafanhotos que se alimentou das plantas. Então, ele é o consumidor secundário. Então, é uma cadeia alimentar terrestre ou aquática, pode ter uma diversidade de consumidores, primários, secundários, terciários, quaternários e daí por diante. Nós vamos ter que olhar a relação de quem se alimenta com quem, de quem nesse caso, certo? E após tanto o ciclo de vida se completar, tanto das plantas quanto desses consumidores, quando eu digo ciclo de vida se completar, é quando eles morrerem, certo? O que é que vai acontecer? Eles vão ser decompostos na natureza pelos decompositores, que são os micro-organismos, as bactérias e os fungos. E assim eles vão ser reintroduzidos ao solo, tornando-se novamente matéria orgânica, aqui, ó, substrato, aonde os seus nutrientes vão ser novamente utilizados pelos produtores, ok? E também pela diversidade de outros micro-organismos que vivem no solo, certo? Então, nós vamos ter essas etapas aqui. Outro exemplo que nós vamos ter de cadeia alimentar terrestre é esse aqui. Nós temos aqui, como eu já falei para vocês,
as árvores, né, as plantas que são os produtores, onde elas, através do processo de fotossíntese, da quebra da molécula de água, ou seja, da lise da molécula de água, elas liberam oxigênio, porque a planta, gente, a planta não quer o oxigênio. O que é que a planta vai querer? A planta vai querer o H, o hidrogênio que tem na molécula de água. Então, para isso, para o processo de fotossíntese, ela libera o oxigênio. Mas o que é que a planta absorve através das folhas? A planta vai absorver através das folhas o dióxido de carbono, que é o CO2. E esse CO2 é o que vai ser um dos constituintes da matéria orgânica, ao qual vai formar a planta e ao qual os outros seres vivos vão se alimentar. Então, nós vamos ter aqui um coelhinho que se alimenta das plantas, ele vai ser um consumidor primário. E nós vamos ter uma raposa que se alimenta do coelho, aqui um consumidor, o quê? Secundário, certo? A raposa. E aqui, quando o ciclo se completa, ou seja, quando esses organismos morrem, eles vão então ser decompostos, não é, no solo, e esses nutrientes eles então vão voltar para outras formas de vida, principalmente para os produtores, certo? Então nós vamos ter a flora ou a vegetação como sendo os produtores, e nós vamos ter a fauna, como por exemplo os consumidores primários, onde eles vão ser herbívoros, ou seja, eles vão se alimentar de plantas, certo? De vegetais, onde a maioria deles são insetos, roedores, algumas aves e alguns animais ruminantes. Nós vamos ter também os consumidores secundários, que vão se alimentar diretamente dos consumidores primários, que são os herbívoros, e eles vão ser formados principalmente por carnívoros de pequeno porte. Nós vamos ter o que é um animal de pequeno porte? É um animal pequeno, certo? Consumidores terciários. Tratam-se de consumidores de porte maior, ou seja, de tamanho maior, que se alimentam então dos consumidores secundários. E ainda pode existir, como eu disse, né, consumidor quaternário e daí por diante. E os decompositores, né, assim também como acontece nos ecossistemas aquáticos, certo? Eles são formados pelos fungos e pelas bactérias, onde eles vão ser responsáveis pela decomposição desses organismos, trazendo de volta os nutrientes que eles tinham para o solo. Então, dessa forma, nós vamos ter esse exemplo aqui dessa cadeia alimentar terrestre, certo? Nessa cadeia alimentar, nós vamos observar o seguinte, que os consumidores são aqueles que irão se alimentar de outros seres, de maneira geral. Dessa forma, teremos mais de um tipo de consumidor, como já foi dito na nossa aula de hoje, de acordo com a posição que ele ocupa na cadeia alimentar. Então, vamos ver aqui essa cadeia alimentar aqui. Terrestre também, mas já é diferente das demais que eu mostrei a vocês. Nós vamos ter os vegetais, os produtores. Nós vamos ter aqui um grilo, certo? Que é um herbívoro, que vai se alimentar do produtor. Então, ele vai ser quem? Um consumidor primário. Nós vamos ter aqui o sapo. Ó, a cadeia está subindo, ó, as setazinhas, tá? O sapo, que vai se alimentar do herbívoro, é de pequeno porte, é um animal pequeno. Ele é um consumidor secundário. Nós vamos ter a cobra, que a cobra ela vai se alimentar do sapo, que se alimentou do grilo. A cobra já é um animal de um porte maior, então ela é um consumidor terciário. E nós vamos ter aqui um gavião, certo? Que um gavião é um consumidor quaternário. Por quê? Porque ele vai se alimentar da cobra, que é um consumidor terciário, tá bom? Então, vejam bem, vamos simular uma situação aqui hipotética, certo? Uma situação hipotética, na qual, por um exemplo, eu exclua, haja uma exclusão, por exemplo, aconteceu, os sapos, gente, os anfíbios, eles, vocês vão ver ainda nos nossos estudos, eles podem sofrer diversos tipos de variações do meio ambiente. Eles são muito sensíveis a mudanças climáticas. Então, se a temperatura estiver muito seca ou o clima estiver muito poluído, os sapos podem deixar de existir.
Caso os sapos venham existir no controle natural de uma cadeia alimentar, vamos supor que eles deixassem, né, de existir na cadeia, o que é que aconteceria com essa cadeia? Aconteceria um crescimento de maneira exagerada de quem? Dos grilos ou gafanhotos também, ou de insetos, porque como nós vamos ver, os sapos eles se alimentam de uma diversidade de insetos. E isso ia causar um desequilíbrio ambiental, sem falar que a cobra, ia ficar sem ter o seu alimento. Então, o que é que iria acontecer? Elas provavelmente também iam diminuir a sua produção, fazendo com que afetasse o gavião, que também ia deixar de ter alimento disponível, certo? Então, ele iria afetar também o gavião. Então, vejam vocês como se alterar, se retirar um dos consumidores da cadeia alimentar. Porque o que foi que eu disse hoje? Eu disse que na cadeia alimentar existe uma dependência dos organismos, um depende do outro. Então, se nós extinguirmos se for extinto qualquer um desses organismos, vai interferir em todo o processo, em toda a cadeia alimentar, podendo levar à extinção de uma diversidade de espécies. Por isso que a preservação das espécies e da biodiversidade é tão importante. Então, nesse caso aqui, né, como a gente viu, na cadeia alimentar, os organismos eles possuem uma relação de interdependência, ou seja, um depende do outro. Então, dessa forma, se ocorrer a extinção de uma espécie, isso pode causar um desequilíbrio ambiental, tanto em aumentar o número de outras espécies, como também em deixar de existir algumas espécies, ok? Nesse caso aqui, o grilo, né? Se o sapo deixar de existir, vai aumentar a quantidade de grilo. E aqui nós temos aqui que se a cobra deixar de existir, se a cobra deixasse de existir, também implicaria na vida dos gaviões, ok? Agora eu quero mostrar a vocês aqui uma reportagem tirada de um jornal da Argentina em 2016, que esse jornal ele diz o seguinte, que para combater a zika e a dengue, não é? Promoveram-se então a criação, né, de sapos e rãs, ok? Promove-se a venda, ou seja, a criação de sapos e rãs. Por que isso? Porque a zika e a dengue, assim como a chikungunya, é transmitido por o mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E o mosquito é o que? É um inseto. Então, quem é um comedor na natureza nato de inseto, que se alimenta disso de maneira natural? São os sapos, as rãs e as pererecas. Então, na Argentina, num surto de dengue e de zika que teve lá, eles promoveram, então, o cultivo e a venda de sapos e rãs para diminuírem o número de insetos e o número, consequentemente, de casos de zika e de dengue, já que o Aedes aegypti é um hospedeiro dessas viroses, certo? É um hospedeiro desses vírus. O inseto é um transmissor, né, um vetor desses vírus. Então, o sapo, à medida que se alimentava deles, a tendência é que os insetos diminuíssem e o contágio das pessoas também, né, por zika e por dengue, também diminuísse. Então, esses sapos, as rãs, foram utilizadas lá na Argentina como um tratamento preventivo e natural no meio ambiente, ok? Natural e preventivo no meio ambiente. Então, depois dessa nossa aula, vocês vão responder ao formulário que está lá no Google Forms. E se vocês quiserem saber mais a respeito desse assunto, cadeia alimentar, vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página 43 a 54, onde tem mais informações a respeito desse assunto. Por enquanto, tenham uma boa aula e até a nossa aula de sexta-feira. Um abraço.